Bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Nós precisamos buscar, alcançar a presença do Senhor, para que a graça, a paz nos sejam multiplicadas. Você já falou com Deus hoje? Já invocou a presença do Senhor? Se não ainda, desligue esse áudio e vá primeiro falar com Deus. Antes mesmo de ouvir a palavra, meditar nela, fale com Deus, invoque a presença dEle. Porque é Ele em você que vai te revelar o que Ele quer te dizer, que vai te revelar a direção. É Ele quem dirige o seu louvor. Fale com Deus, invoque a presença dEle. E nesse domingo lindo e abençoado, do dia 21 de abril de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do primeiro verso, onde a Bíblia nos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Segundo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Glórias ao Senhor por estes versos. Versos da conversão de Saulo a Paulo. Da conversão de um homem que perseguia os cristãos, que perseguia Jesus e a igreja, que perseguia o corpo de Cristo. E assim passou a ser um seguidor de Jesus, um precursor do Evangelho. Abaixo de Jesus, o maior evangelista, um grande evangelizador, foi Paulo. E o que eu quero dizer a você com isso? Saulo saiu a Damasco com um propósito. E ao encontrar Jesus, ele mudou a rota. A rota continua sendo Damasco, mas ele mudou o propósito do seu coração. Ele mudou o seu campo de visão. Ao encontrar Jesus, Jesus disse a ele: Por que me persegues? E olha que Saulo chamou ele de Senhor. Reconheceu ele ali naquele momento como Senhor. E assim o Senhor permitiu que ele ficasse por 3 dias sem visão. O Senhor cauterizava a visão de Saulo, e assim Saulo continuou a sua jornada para Damasco, conduzido
guiado pelos que estavam com ele. Porque ali Jesus atingiu a todos. Mas o que mudou neles foi o propósito do coração. O que eu quero dizer a você com isso? Quando Jesus ele alcança as nossas vidas, o que ele muda principalmente é o propósito do nosso coração. É a mudança interior. Porque às vezes você pensa que tem que mudar tantas coisas na parte externa, quando na verdade a verdadeira conversão ela vem no coração. Às vezes você fica tentando mudar algo que é perceptível aos olhos humanos, deixar de fazer, mas acontece que no seu coração a intenção é a mesma. A intenção é a mesma. As nossas intenções, o nosso coração é que deve ser mudado. Não adiantava Saulo deixar de perseguir a Jesus e o coração dele ainda continuar nessa perseguição. Tá entendendo? Ele não mudou a rota, ele ia para Damasco a fim de matar aqueles que seguiam a Jesus. E ele continuou indo para Damasco, mas com outro campo de visão, com outro propósito no coração. Você não precisa mudar a sua rota quando você encontra Jesus. Muitas das vezes você não precisa mudar o seu caminho, o seu trabalho. Não precisa. Você não precisa mudar o seu percurso rotineiro, a sua rotina. Porque existem aqueles que dizem assim, eu não vou ser crente porque eu vou ter que mudar completamente a minha vida, a minha rotina, e essa vida é aquela vida aparente, é aquele modo de ser aparente. Não, a mudança começa no seu coração, é o seu coração que deve mudar. Portanto, você não precisa mudar a sua rota, o seu percurso rotineiro. Você deve mudar os seus propósitos, o seu estilo, o seu caráter, que a partir de agora é forjado em Cristo Jesus. Eu vou te dar um exemplo. Se você vai para o seu trabalho, não vai só para trabalhar, mas vai também para edificar as vidas que estão ali ao seu redor. Vai para mostrar-se uma referência de fé. Vai de um modo que os seus colegas de trabalho vão olhar em você e dizer assim, ali está um homem de Deus, de um bom caráter, um homem cheio da presença de Deus. Onde você quer um conselho com ele, ele tem um conselho dentro da palavra. Um homem de uma postura reta, íntegro. Se você vai para a escola, para a faculdade, não vai só para estudar, mas vai para edificar vidas. Dentro da sua casa, nos seus afazeres, não fica só fazendo de modo por fazer, de modo rotineiro, não. Faça louvando a Deus, faça mostrando que você é alguém de Deus. Se você vai para a sua empresa, você que é proprietário, revele-se uma mulher, um homem de Deus para os seus funcionários. Nós precisamos ser edificadores de vida. Nós precisamos urgentemente mudar o propósito do nosso coração, sabe? É o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele continuou indo para Damasco, mas ele não foi mais para destruir os cristãos. Ele foi para edificar a vida dos seus irmãos, edificar a vida daquele que tem um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que se rende a Deus. Ele foi para transmitir a mesma luz que ele recebeu. Assim o Senhor cauterizou o seu campo de visão, permitiu que ele ficasse cego para entender que a dependência dele estava em Deus. Totalmente.
que ali ele estava diante do Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Aquela cegueira, ela causou dependência, quebrantamento de coração para mudar as intenções, o propósito do coração de Paulo. Aonde você quer chegar? Nós temos que chegar diante de Deus. Nós temos que buscar alcançar a salvação. Esse é o nosso destino que deve estar no nosso coração. Mas para alcançar, nós temos que mudar os propósitos do nosso coração. Ter quebrantamento de coração. Entender que nós somos dependentes de Deus e que Ele nos dirige. Saulo não podia ver nada, absolutamente nada. Foram seus amigos que guiavam ele pela mão, levaram ele para Damasco. E ele ficou 3 dias sem ver, durante os quais ele nada comeu, nem bebeu. Ali ele apregou um jejum por 3 dias, ou seja, a sua carne estava sendo quebrantada, porque começava mudança no seu coração. Foi uma conversão verdadeira. Nós precisamos mudar os propósitos do nosso coração. As nossas ações, elas devem ser a expressão verdadeira do que está no nosso coração. Não adianta as nossas ações serem do bem se o nosso coração tem uma intenção de nos beneficiar como interesse próprio. São tantas as pessoas que fazem o bem pensando no que vão receber. Não. As nossas intenções devem ser verdadeiras, assim como as nossas ações. E ali Deus mudou o propósito do coração de Saulo. Você muitas das vezes não tem que mudar o lugar onde você está. Você não tem que mudar as coisas aparentes, aquilo que está ao seu redor. Mas mude o que está dentro de você. Para que você tenha uma ótica de fé, para que você ande segundo a vontade de Deus colocada no teu coração. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve e enche ela com a tua presença. Derrama, Deus, o teu mover, o teu agir. Deus, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Deus, acima de tudo, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente em ti. Em o nome do Senhor Jesus, que sejamos dirigidos totalmente por ti, pela tua vontade, pelo teu querer. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, se existir necessidade de mudar a nossa visão, mude o nosso coração, forge, Deus, o nosso caráter em Ti, mas que nós sejamos, Deus, segundo o Teu querer em todo o tempo, em todos os lugares, em meio a quaisquer pessoas, se conosco, Deus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, um dia cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Amém.